Imagine acordar um dia e olhar para o céu, mas não há mais o sol amarelo que conhecemos. No lugar dele, surge uma gigantesca bola vermelha, pulsante, dominando o firmamento. É Arthur, uma estrela gigante vermelha, agora no centro do nosso sistema solar. Ela é 25 vezes mais larga e 30% mais pesada que o nosso antigo Sol. E mesmo sendo um pouco mais fria, ela traz consigo um verdadeiro inferno para a Terra. Essa estrela não brilha suavemente. Ela borbulha, pulsa e expulsa plasma quente em violentas erupções. Sua superfície é um mar vermelho em constante turbulência. Qualquer coisa que se aproxime é simplesmente consumida. E agora, estamos dentro do seu alcance. A distância entre nós e Arthur é 25 vezes menor do que era entre a Terra e o Sol. E isso significa que o calor é insuportável. Os oceanos começam a ferver. Rios secam. Florestas viram desertos em semanas. Mas apesar da devastação, há algo hipnotizante nisso tudo. Se você estivesse no topo do Empire State Building, assistindo ao nascer do sol pela primeira vez sob Arthur, seria cego por alguns segundos. A luz inicial é tão intensa que parece cortar os olhos. Arthur é 110 vezes mais brilhante que o Sol. E então, lentamente, a estrela vermelha começa a subir. Não como um pequeno ponto luminoso, mas como uma imensa esfera flamejante que domina o horizonte. E conforme ela sobe, sua forma cresce e cresce até que não haja mais céu azul, só fogo e vermelho. E o pior? Isso é apenas o começo. Arthur não é apenas uma estrela. É um titã cósmico, um gigante vermelho pulsante que domina agora o nosso céu e o nosso destino. Com 25 vezes mais largura e 30% mais massa que o Sol, Arthur não veio em paz. Ele veio substituir. E com isso, trouxe consigo um novo tipo de inferno. Um inferno vermelho. Sua gravidade é brutal. Estamos orbitando apenas uma fração da distância que tínhamos do Sol, exatamente 25 vezes menor. Isso significa que a Terra está agora sufocando sob o calor abrasador de Arthur. A temperatura média global disparou para níveis insanos. As calotas polares derreteram em questão de meses. Os oceanos fervem como panelas abertas ao sol do deserto. Rios viraram poeira. Florestas tropicais, antes cheias de vida, agora são desertos carbonizados. Mas mesmo na destruição, há beleza. Imagine estar no topo do Grand Canyon, olhando para o horizonte enquanto Arthur se põe. Sua luz não é dourada, é vermelha, profunda e intensa, como o brilho de um vulcão em erupção. Cada pôr do sol é um espetáculo digno de mitologia antiga. O céu inteiro parece pegar fogo. E o pior? Você não pode desviar o olhar. É hipnotizante, é assustador, é real. E então vem a radiação. Arthur pulsa, borbulha e cospe plasma quente a 2.000 km por segundo, mais rápido que qualquer bala jamais disparada. Cada explosão solar é uma sentença de morte para o que restou da biosfera. Qualquer satélite ainda funcionando em órbita, vaporizado. Qualquer comunicação espacial, silêncio absoluto. Estamos sozinhos, sob um céu vermelho, em um planeta queimando lentamente. Arthur não está sozinho no palco cósmico. Ele é apenas o primeiro ato desta peça épica. Agora, entramos em um cenário ainda mais bizarro. A estrela binária. Imagine acordar e ver dois sóis no céu. Não são os mesmos sóis que conhecemos. Um é azul prateado, brilhante como uma lâmina cortante. O outro, branco gelado, pulsando com uma energia quase sobrenatural. Essas duas estrelas orbitam um centro comum, dançando uma em torno da outra como se fossem parceiros em um balé mortal. Elas são menores que o Sol, mas juntas emitem tanta luz quanto ele, e muito mais perigo. Essa dupla letal não apenas ilumina o mundo, elas ameaçam destruí-lo. Você acorda em pleno meio-dia e vê a primeira estrela surgir no horizonte. É fria, intensa e parece cortar o céu com sua presença. Alguns minutos depois, a segunda aparece e o mundo inteiro mergulha em uma luz tão forte que você mal consegue manter os olhos abertos. O chão parece tremer com o peso da radiação. A atmosfera, antes nossa protetora, agora se torna inútil diante da força combinada desses dois gigantes. E então, vem o pior. Uma das estrelas começa a puxar matéria da outra. Como um predador faminto, ela suga gás e energia até chegar ao limite.
A explosão. Uma supernova silenciosa, mas devastadora. A explosão vai o sistema solar inteiro, destruindo tudo em seu caminho. Planetas são arrancados de suas órbitas. Satélites viram pó. A Terra tenta resistir, mas é apenas uma folha sendo jogada no furacão. A luz dessa explosão seria visível por centenas de anos-luz. E no lugar onde um dia houve vida, agora resta apenas uma nebulosa colorida, cheia de partículas e resquícios do que um dia foi nosso lar. Agora, o cenário muda drasticamente. Se antes tínhamos um inferno vermelho sob Arthur, e depois um espetáculo binário que terminou em explosão, agora entramos no oposto extremo. A Terra mergulhada em escuridão e frio absoluto. É hora de colocar Próxima Centauri, uma anã vermelha, no centro do nosso sistema solar. Ela é quase 7 vezes menor e 9 vezes mais leve que o Sol. Mas essa aparente fragilidade esconde uma ameaça silenciosa e mortal. O céu não brilha mais. Em vez de um disco flamejante dominando o horizonte, vemos agora uma estrela fraca, tímida, como um ponto avermelhado no firmamento. É tão pequena, tão discreta, mas sua luz é insuficiente para sustentar a vida na Terra. E então, o frio começa. Em poucas semanas, as temperaturas médias globais despencam. Primeiro, as regiões polares se expandem. Depois, os rios e lagos congelam. As florestas tropicais, antes vibrantes, são cobertas por uma camada de gelo que parece não ter fim. Dentro de uma semana, não há mais lugar na Terra com temperatura acima de 0 graus Celsius. As plantas morrem primeiro. Sem fotossíntese, elas sucumbem à fome energética. Os animais seguem logo depois. E a humanidade tenta resistir com tecnologia, abrigos subterrâneos, fontes alternativas de energia. Mas a realidade é cruel. Mesmo assim, há beleza nesse novo mundo glacial. Imagine estar no topo do Monte Everest, mas agora não há mais neve. Há gelo sólido, cristalizado pela eternidade. O céu é um crepúsculo contínuo, como se o sol nunca realmente nascesse ou se pusesse. E a lua? Ela perdeu seu brilho. Sem um sol forte para refletir, ela parece apenas uma rocha cinzenta pairando no vácuo. Mas o verdadeiro problema não é o frio, é a órbita da Terra. Com a gravidade muito mais fraca de Próxima Centauri, nosso planeta começa a derivar lentamente para o espaço profundo. Cada dia nos afasta mais da nossa única fonte de calor. E se isso continuar, seremos lançados para fora do sistema solar, direto para o vazio interestelar, onde a temperatura chega a menos 270 graus Celsius. Nenhum ser vivo sobreviveria a isso. Agora, o cenário muda radicalmente mais uma vez. Deixamos para trás a escuridão glacial da anã vermelha Próxima Centauri e entramos em um novo nível de intensidade. A chegada de Sirius, a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. Ela é menor que o Sol em tamanho, apenas 70% maior, mas muito mais quente. Sua luz não é dourada, é azul clara, fria e cortante como uma lâmina de gelo. E sua energia é brutal. Imagine acordar no meio de uma cidade qualquer. Você abre as janelas e sente imediatamente a pele arder. A luz do céu não é suave. Ela queima. Sirius é tão quente que emite radiação ultravioleta em níveis mortais. Mesmo com nuvens no céu, os raios atravessam como se fossem papel fino. O asfalto nas ruas começa a derreter. As calçadas ficam escaldantes. Andar descalço seria impossível. Literalmente, você poderia fritar um ovo na rua só com o calor refletido pelas superfícies. As plantas morrem primeiro. Sem adaptação à nova radiação, elas simplesmente param de fazer fotossíntese. Os animais seguem logo depois. E a humanidade tenta sobreviver com abrigos subterrâneos, materiais refletivos e tecnologia de proteção solar avançada, mas é tarde demais. O pior de tudo, Sirius é tão poderosa que nossa atmosfera, antes protetora contra o Sol, agora não é suficiente para bloquear sua radiação letal. Camadas de ozônio são inúteis diante dessa força cósmica. Qualquer ser vivo exposto ao ar livre sofre mutações celulares em minutos. Em poucas horas, a morte celular em massa. Agora imagine estar no topo do Monte Everest, usando um traje espacial especializado. Olhe para o céu. Não há mais azul. Há apenas uma luz branca azulada, tão forte que parece quebrar o próprio espaço.
A cada segundo, partículas energéticas caem sobre a Terra como balas invisíveis. Nenhum satélite resiste, nenhuma comunicação funciona. Mas mesmo assim, há beleza. Os poros do Sol são espetaculares. A luz de Sirius bate nas partículas da atmosfera e cria tons nunca vistos antes: violetas profundos, azuis metálicos, brancos cegantes. Cada dia termina com um show digno de poetas cósmicos, se ainda houvesse alguém para apreciar. Agora, o cenário se torna ainda mais bizarro. Deixamos para trás estrelas flamejantes, explosões cósmicas, e entramos no reino da escuridão absoluta. No centro do nosso sistema solar agora, não há mais uma estrela. Há algo muito mais assustador: um buraco negro. Não é apenas um buraco negro qualquer. É um objeto tão denso, tão poderoso, que nem mesmo a luz consegue escapar dele. Ele está ali, silencioso, invisível, mas presente, como um predador à espreita. Imagine acordar em plena manhã, mas não há sol, não há céu azul, não há pôr do sol. Há apenas escuridão, total, absoluta, como se alguém tivesse apagado a luz do universo. E então vem o frio. Sem uma estrela para nos aquecer, a Terra começa a esfriar rapidamente. As camadas superiores dos oceanos congelam. O ar perde seu calor. Qualquer forma de vida restante tenta resistir, mas sem sucesso. Em poucas semanas, o planeta inteiro vira uma bola de gelo flutuando no vácuo cósmico. Mas o verdadeiro horror não é a escuridão, é o que está acontecendo com o tempo. Próximo a um buraco negro, o tempo desacelera. Um segundo aqui pode valer semanas ou até meses para o resto do universo. É como se estivéssemos presos em uma bolha temporal, enquanto o cosmos segue adiante, indiferente. E o pior? O buraco negro tem um horizonte de eventos, uma linha invisível que, ao cruzá-la, você nunca mais retorna. E, infelizmente, Mercúrio e Vênus já foram engolidos. Provavelmente, eles foram rasgados pelas forças gravitacionais antes de desaparecerem na escuridão eterna. E quanto à Terra, ela ainda resiste, por enquanto. Se aproximarmos demais, seremos dilacerados, partidos em átomos, sugados para dentro do abismo infinito. Nenhum sinal de socorro funcionaria. Nenhuma nave escaparia. Seria o fim absoluto. Entramos em um dos cenários mais extremos bizarros de toda essa jornada cósmica. Após a passagem do buraco negro, o sistema solar não está vazio por muito tempo. Algo novo surge no centro do nosso sistema. É uma estrela de nêutrons. Pequena, sim, do tamanho de uma cidade média, cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Mas não se engane com seu tamanho. Essa estrela é densa, tão densa que 1 centímetro cúbico dela pesaria bilhões de toneladas. E tem mais. Ela é pesada como o Sol, mas comprimida em um espaço mínimo. Sua gravidade é brutal. Seus raios letais vaem o espaço como lanças invisíveis. Imagine acordar e não ver nada. Estamos mergulhados na escuridão total. As estrelas de nêutrons emitem pouca ou nenhuma luz visível. Não há mais auroras, não há mais brilho solar. Apenas uma noite interminável, cortada por explosões repentinas de energia. E então vem a radiação. Essa estrela gira milhares de vezes por segundo, e em seus polos, feixes de raios gama e raios X são disparados como faróis mortais. Cada vez que um desses feixes atinge a Terra, é como levar um tiro cósmico direto no coração do planeta. Toda a atmosfera é varrida. Toda a vida biológica é desintegrada. Qualquer vestígio de civilização que restou é apagado. Você tenta se esconder em abrigos subterrâneos profundos, mas até lá, os raios cósmicos chegam. São tão poderosos que atravessam quilômetros de rocha sólida. É como estar dentro de um forno micro-ondas gigante, mas infinitamente mais mortal. E pior, você não consegue escapar. A estrela de nêutrons tem uma força gravitacional quase idêntica à do Sol, então estamos presos ali, girando ao redor dessa bomba relógio cósmica. Cada rotação aumenta o risco de ser atingido pelo feixe de morte. Ela pode ter sido o núcleo de uma estrela que explodiu, mas agora é nossa carrasco. Deixamos para trás pulsares assassinos, buracos negros e estrelas mortais. E chegamos ao limite extremo da natureza estelar. É hora de trazer ao centro do nosso sistema solar a maior estrela já descoberta, o Y Scuti.
Uma gigante vermelha monstruosa, tão grande que mal conseguimos compreender sua escala. Imagine olhar para o céu e não ver apenas uma estrela. Você vê uma bola flamejante que cobre quase todo o firmamento. Ela é tão grande, tão imensa, que se a colocássemos onde está o Sol hoje, ela engoliria Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter e Saturno, todos dentro de seu núcleo ardente. O Y Scuti tem 2.150 vezes o tamanho do Sol. É como se alguém tivesse pegado nossa estrela e inflado até virar um monstro cósmico. Sua superfície é vermelha escura, como o sangue antigo em um campo de batalha galáctico. Ela brilha fraca, mas queima com uma energia brutal. Ela não apenas domina o céu, ela domina o destino da Terra. Você tenta imaginar como seria estar na superfície do nosso planeta, assistindo a passagem dessa gigante pelo horizonte. Mas não há mais passagem, porque não há mais horizonte. A estrela é tão grande que parece envolver o mundo inteiro. Seu brilho não é intenso como o de Sírius, mas é sufocante, como estar dentro de um forno gigante. E então vem o pior. Como todas as gigantes vermelhas, o Y Scuti não é estável. Ela pulsa, expande, contrai e eventualmente explode. E quando isso acontecer, será o fim absoluto. Uma supernova colossal rasgará o sistema solar. Toda a matéria será lançada no espaço como um espetáculo final digno de uma diva cósmica. A luz dessa explosão será visível por centenas de anos-luz, iluminando outras galáxias com nosso adeus dramático. E no lugar onde um dia houve vida, planetas e civilização, só restará uma nebulosa colorida, cheia de poeira estelar e partículas do que fomos. E o que melhor maneira de encerrar essa história cósmica do que voltando às origens, mas em seu estágio final? É hora de trazer de volta o nosso velho conhecido, o Sol. Mas não o Sol que conhecemos e amamos, é o Sol moribundo, em sua fase final de vida. Imagine olhar para o céu e ver novamente aquela luz dourada familiar, mas agora ela vem de uma estrela inchada, cansada, prestes a explodir. O Sol se expandiu. Ele cresceu tanto que engoliu Mercúrio, depois Vênus, e agora a Terra paira à beira do fim. O Sol está na fase de gigante vermelha. Seu núcleo queima hidrogênio e hélio de forma descontrolada. Sua superfície pulsa com tempestades de plasma tão violentas que podem ser vistas daqui. Explosões solares gigantescas lançam partículas energéticas contra nosso planeta, destruindo qualquer vestígio de atmosfera que ainda restava. E então vem o calor final. Você tenta imaginar como seria estar no topo do Monte Everest nesse momento, mas ele já não existe mais. Toda a superfície da Terra foi coberta por um mar de lava. Oceanos viraram vapor. Cidades viraram cinzas há muito tempo. Até mesmo as montanhas mais altas estão derretendo sob o calor infernal dessa estrela agonizante. Se você conseguisse sobreviver até aqui, e só poderia com tecnologia avançadíssima, veria algo único. O pôr do sol mais lindo e mais assustador da história. A luz do sol, agora vermelha e densa, banharia o mundo inteiro em tons de sangue e fogo. Seria como se o próprio universo estivesse chorando nossa extinção iminente. E então, chega o fim. O Sol, incapaz de sustentar suas próprias reações nucleares, entra em colapso. Em questão de segundos, ele explode em uma supernova silenciosa, lançando bilhões de toneladas de matéria no espaço. É o fim do nosso sistema solar tal como o conhecemos. Depois de vermos Arthur, o gigante vermelho, dominar o céu, depois de congelarmos sob Próxima Centauri, queimarmos sob Sírius e até mesmo enfrentarmos pulsares assassinos buracos negros, agora chegamos ao fim absoluto. É hora do sistema solar desaparecer para sempre. Imagine estar no centro da galáxia, como se fosse um espectador invisível. Olhe para cá, olhe para onde um dia esteve a Terra, os planetas, o Sol, e tudo o que resta é um ponto brilhante no meio do vácuo. Uma explosão colossal varre o espaço. É o nosso Sol em seu último suspiro, mas não sozinho. Ele está cercado por uma dança final entre estrelas que nunca deveriam ter estado aqui. Agora, vemos uma supernova múltipla. Não apenas uma estrela morrendo, mas várias. O Y Scuti, Arthur e até o próprio Sol, em sua fase final de gigante vermelha, entram em colapso ao mesmo tempo. O céu inteiro parece explodir. Partículas energéticas são lançadas em todas as direções.
Planetas que ainda resistiam são varridos como folhas em um furacão. A Lua, já sem brilho há muito tempo, é puxada pela força gravitacional residual e esmagada contra o que restou da Terra. Tudo vira poeira cósmica. Essa explosão é tão intensa que será visível por centenas de anos-luz. Civilizações distantes, talvez bilhões de anos no futuro, olharão para esta região do céu e verão apenas uma nebulosa colorida, cheia de resquícios de um sistema solar que um dia foi lar de vida inteligente. Mas não haverá ninguém para contar essa história, porque a Terra, o sistema solar, não existe mais. Resta apenas uma pergunta: será que, em algum outro lugar do universo, outra civilização está assistindo ao seu próprio fim?